irmãos e amigos, mais uma vez é uma satisfação, uma alegria podermos então retornar aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Eu convido todos vocês para meditarmos hoje no livro de Isaías. Isaías, capítulo 46, nós vamos ler os versos número 9 e o verso número 10. Leamos o que diz a Palavra de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Israel havia se afastado do Deus verdadeiro. Israel havia buscado salvação fora do verdadeiro Deus. Seus sentimentos haviam se corrompido, a exemplo também das outras nações que existiam ali em redor. E os egípcios são exemplos desta corrupção e levaram Israel a se corromper. Os egípcios, então, eles sabiam fazer muito bem imagens de deuses estranhos, eles confeccionavam os seus próprios deuses, e assim, ao se corromperem, os seus sentimentos, eles também levaram Israel a corromper também os sentimentos deles, afastando-se do verdadeiro Deus. E assim, então, eles faziam deuses de metais, deuses de pedra, e dava a ele uma forma de algo existente, mas na realidade eles não passavam de representações teatrais, que seus atos pecaminosos validavam contra o verdadeiro Deus. E eles haviam criado deuses de coisas visíveis e invisíveis, e que achavam então que estas coisas lhe davam algum livramento, mas não dava nenhum livramento. E o Senhor, então, Deus poderoso, fala a Israel através do profeta Isaías, dizendo: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. O que é que o Senhor está dizendo para o povo de Israel através do profeta Isaías? Que eles deveriam lembrar-se do que Deus operou no passado. Eles deveriam lembrar-se das maravilhas que o Senhor operou nas suas vidas, que o Senhor então lhes deu livramento das suas dificuldades, que o Senhor tirou eles das mãos dos egípcios e aí destruiu os egípcios, que o Senhor fez isso com mão poderosa. O eterno Deus pede que Israel considere o passado e, ao mesmo tempo, ele veja se algum outro fez coisas tão poderosas em seu meio, fez maravilhas poderosas como o nosso Deus fez. Os livramentos que ele operou em tempos difíceis, e aí ele lhes trouxe o favor, ele lhes trouxe também a misericórdia, ele estendeu a misericórdia ao seu povo, mesmo que eles fossem considerados dignos de morte, porque eles eram pecadores, então eram considerados dignos de morte, dignos de destruição. Porém, o Senhor não os destruiu e ainda lhes mandou livramento de suas dificuldades através de Moisés. E esta história, então, ficou escrita para o povo de Israel, para que Israel pudesse então confiar no verdadeiro Deus. E o Senhor então diz a ele: lembrai-vos das coisas passadas. E ele diz: eu sou Deus. Israel havia buscado outros deuses. Israel havia se confiado em outros deuses que existiam junto das nações vizinhas de Israel. O próprio Egito também havia lhe ensinado estas coisas, essas abominações. E o Senhor então vai falar para eles: eu sou Deus. O Senhor, somente o Senhor é Deus. Israel não deveria esquecer
que havia um Deus e somente um. Não existia vários deuses. As nações em volta tinham vários deuses e acreditavam nesses deuses, mas Israel tinha um único Deus, porque este era o verdadeiro Deus que operou maravilhas em seu meio. Na verdade, os ídolos destas nações eram deuses falsos. Eles de fato não eram deuses. Eles poderiam até ter o título de Deus, mas eles não eram deuses. Podiam até ser chamados de Deus pelos egípcios e outras nações, mas de fato eles eram apenas uma ilusão da vaidade dos homens para satisfazer os seus próprios desejos. Israel não deveria assim também fazer como as demais nações, mas Israel deveria acreditar no único Deus verdadeiro, naquele que diz: eu sou Deus. E o Senhor diz ainda: não há outro Deus. O Senhor diz que é Deus, e ele diz: não há outro Deus. Então não existe um outro Deus. Somente existe um Deus verdadeiro. Aqueles deuses que os egípcios e outras nações fizeram, de fato, não eram deuses. Eles não poderiam equiparar-se ao Deus poderoso, ao Deus verdadeiro. Somente havia um Deus verdadeiro. Somente existia um Deus. Israel deveria se lembrar disso. E tudo que o Senhor fez em seu meio como Deus poderoso. Israel deveria então lembrar-se que não havia Deus que fosse semelhante ao eterno e soberano Senhor, nem mesmo algum outro que lhe pudessem atribuir o nome de Deus, pois antes, ou além do Senhor dos Exércitos, Deus nenhum se formou e nenhum veio à existência, porque só existe um Deus eterno, um Deus que é o Criador, o Deus que é o Senhor de tudo que existe em qualquer lugar. Portanto, o Senhor diz: não há outro Deus. Ou seja, ele está deixando claro para a nação de Israel que apenas ele é Deus. E em nenhum lugar onde eles pudessem buscar, onde eles pudessem averiguar, onde eles pudessem inquirir, não poderiam encontrar um Deus como o Senhor poderoso, como o Senhor dos exércitos, como o verdadeiro Deus. Somente ele é o Senhor. E esse Senhor, esse Deus poderoso, ele ainda diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Então veja bem o que o Senhor está dizendo. Ele anuncia o fim antes que o fim exista. Antes que a pessoa ou as coisas deste mundo ou os seres deste mundo venham a existir, o Senhor já anuncia o fim. Pois ele diz: anuncia o fim desde o princípio. O eterno Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas. E por quê? Porque ele é o Deus onisciente. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Pois mal se plantou, mal se formou, e ele já sabe de todos os detalhes daquele ser que veio à existência ou que começou a se formar. E mesmo muito antes da sua existência, ele já saberia ou já sabe de todas as coisas a seu respeito. Ele já sabe de tudo, tanto que ele profetiza então a respeito do fim, que ainda não chegou. Fala dele como se já tivesse acontecido, sem omitir nada, porque esse é o Deus poderoso, esse é o Deus soberano, o onipotente Deus, o Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas. E ele ainda diz: eu farei toda a minha vontade. Então, nesse texto, você pode perceber que o Senhor de fato fala que a sua vontade não cairá por terra. As suas palavras não cairão por terra. Nada se pode frustrar as suas palavras. Nada do que ele fala cai por terra. Tudo o que foi dito por ele
chegará ao seu estágio final, chegará ao seu cumprimento. O Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, conforme está nas Escrituras. O Senhor, então, cumprirá tudo aquilo que ele disse, e ele cumprirá completando-a e abreviando-a. Toda a sua vontade será satisfeita. Todo o universo verga diante do Senhor que fez os céus e a terra. Todo o universo obedece ao seu Criador, obedece à vontade do Senhor. Assim, a vontade do Senhor será satisfeita. Portanto, ele diz: farei toda a minha vontade. Quem é Deus que possa fazer toda a sua vontade? Quem é o ser que pode fazer toda a sua vontade? Quem é o ser que pode cumprir as palavras que tem dito? Nenhum outro ser pode fazer isso. Somente o Deus Todo-Poderoso, somente o Deus Eterno pode de fato cumprir a sua palavra e, portanto, ela não falhará. O Senhor cumprirá a sua palavra. E conforme é revelado no texto sagrado, Israel não poderia ignorar o verdadeiro Deus. Por quê? Porque ele corria um risco de condenação. Israel corria o risco de ser condenado se rejeitasse o verdadeiro Deus, se voltasse para os ídolos falsos, para os deuses falsos das nações vizinhas. Israel deveria confiar no verdadeiro Deus. Também as nações hoje que existem em todo o mundo não podem ignorar o Deus verdadeiro. Não podemos ignorar este Deus maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso. Aqueles que não conhecem também não podem ignorar. E por quê? Porque eles correm o sério risco de serem condenados, de receber a condenação, porque somente o nosso Deus é quem dá livramento. Todas as nações devem correr para este Deus poderoso, para o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Não existe outra salvação, não há outro Deus, há somente um Deus que dá a salvação, que concede a salvação. E, portanto, só há um Salvador, e esse Salvador é o seu Filho, que garante não mais haver condenação para aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Aqueles que creem no Filho de Deus estão seguros. Portanto, se você confiou a sua vida ao Filho de Deus, você está em segurança. Caso contrário, corre para Ele, pois o tempo urge. Enquanto há tempo, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Portanto, clama ao Senhor, e Ele diz que será achado. Clama enquanto é tempo, porque o Senhor te ouvirá. Corre para o Senhor, enquanto o Senhor está com as portas da salvação abertas também para ti. Obrigado pela sua atenção e esperamos que na próxima oportunidade você possa mais uma vez estar nos ajudando, assistindo este vídeo e também compartilhando cada vídeo que a gente vai então colocando aqui e a gente vai então divulgando, que você possa ajudar também este canal a crescer para a honra e a glória do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Até mais.